então, para a gente pontuar aqui, Luiz, que veio lá do Maranhão para São Paulo para Sorocaba, Sorocaba atuou muito tempo na área social, atuou também na área religiosa, como professor de teologia, curso de teologia, e depois trabalhou no Esquadrão Vida, juntamente lá com o Inácio, e depois Dava palestra, lembra? dava palestra lá na minha empresa, psicologia aplicada a vendas, curso muito bom, curso muito bom. De vez em quando ele me chamava. Aliás, era um dos melhores cursos de treinamento para vendedor de Sorocaba, era o que a gente fazia lá, né? Na época, bom. na Rua da Penha. Até hoje eu encontro pessoas que falam, ô João, lembro daqueles cursos, olha, foi muito bom para mim, mudou a minha vida, mudou a minha história, e eu fico feliz com isso, né? Pessoas que acabaram mudando a cabeça, né? A gente trabalhava muito forte ali, o motivacional principalmente, e muitas das pessoas que a gente recebia ali, a década de 90, que faltava mesmo era o incentivo, né? Trabalhar o motivacional. Mas enfim, você estava lá com a gente, eu lembro que eu falava, não, psicologia aplicada a vendas, com o Luiz Santos. E o pessoal saía chorando das palestras, era muito bacana, muito bom. Então, além disso também, depois fundou, né, a CAP e depois resolveu se aventurar para o bem de Sorocaba, para a alegria dos sorocabanos na área política e hoje está no seu 4º mandato. Qual é a intenção de continuidade ou não, para a gente poder fazer aqui um encerramento e marcar o próximo, tá? Eu só quero, eu quero frisar muito bem nessa questão dos envolvidos com Cristo, para você que está nos acompanhando, que eu assumi que Deus me deu um ministério político. Né? Eu sempre defendo isso. Até escrevi um livrinho que eu espero publicar. Então, no próximo, a gente já pode... Não, ainda não foi publicado. Mas está escrito. Por quê? O ministério político, que eu entendo, é como se fosse um chamado, um ofício que Deus dá, como dava para os profetas, que independente do rei, que independente, não era? E teve até situações que só escaparam pela misericórdia de Deus. Se você ler a história de Jeremias, é algo assim assustador. Porque Jeremias dizia, não, vocês têm que se entregar para o rei da Babilônia. Gente, como é que pode? O rei disse, esse homem é um traidor, tem que matar o pessoal, os religiosos da época. Você não pode deixar, estar lá na praça dizendo para a cidade se render para o rei da Babilônia. Imagina! Isso lá jogaram ele na cisterna, lá no buraco, lá só tinha lama e tudo. Mas isso é ministério profético, no caso de Jeremias. No meu caso, ministério político é o quê? Foi o chamado que Deus me deu depois de vários ciclos que Deus foi me levando. Só de um tempo para cá que eu fui observando isso. Primeiro eu trabalhei na rua como evangelista de rua. Depois vim para a área teológica. Olha o que eu rodei em São Paulo. Meu Deus. De Tubarão, em Santa Catarina, a Pouso Alegre, em Minas Gerais. De Ribeirão Preto a Volta Redonda. Tudo isso eu dei aula rodando durante o meu tempo, os 3 anos que eu fiquei aí em São Paulo, naquele seminário. Trabalhei muito, muito, muito. Rodava tudo. E quando eu vim para cá, eu tentei ir para a área teológica. Dei aula ainda há um tempo, mas depois Deus me levou para a área social. Olha como é interessante quando Deus vai te levando. Foi preparando. Né? Nesse meio teve aí a empresa que eu achei que ia ser a base. Ganhamos muito dinheiro, montamos escritório, mas Deus tirou isso. Não é bem aí não, cara. Vem para cá. Aí fomos para a área social, onde eu fiquei quase 13 anos, eu acho, 12 anos. E lá as pessoas começaram a dizer, mas eu já tinha montado estrutura, tudo. Eu não fui para a área política prometendo que eu ia ver, a gente já fazia. As pessoas me chamaram porque a gente já estava vieram. A história. Tá? E é interessante que quando eu saí da minha cidade natal,
foram me convidar para ser candidato. Né? Olha, porque eu fazia um trabalho social lá muito. As pessoas me procuravam com distantes 100 quilômetros em volta da minha cidade para. Eu ficava semana dentro dos hospitais, dos quartéis, tirando o sangue das pessoas, atendendo de todo jeito, trabalhando dia e noite, atendendo gente à noite. Meu pai ficava louco na vida, porque eu não ganhava nada com isso. E daí quando eu vim, aí eles foram atrás de mim, disse, você devia se candidatar, vai se candidatar, você vai ganhar, você tem muita gente aqui. E tinha as igrejas que o pessoal podia me apoiar também. Eu disse, não vou ser candidato, eu sou muito jovem, sou muito novo na fé cristã, ainda não tenho a estrutura que eu entendo que vai precisar para segurar o tranco de um ambiente político. Né? Um ambiente político. Você já tinha uma visão. Já tinha essa visão que eu precisava estar estruturado. Mas minha família é uma família de políticos. Né? Meu tio foi vice-prefeito, meu irmão foi vereador na cidade, então minha família vem de uma família de políticos. Algum momento eu terminaria entrando nessa área. E aí, quando cheguei aqui, depois do trabalho que fizemos, me convidaram, a gente foi, perdi 3 eleições. Com 3 anos. Seguidas. Não, 12 anos. Porque é de 4 em 4 anos. 12 anos. Foram 12 anos. 3 eleições. Ralando. Mas como minha votação sempre foi crescente, primeiro eu tive 470, a segunda eu tive 1.200 e pouco, a terceira eu tive 1.600, a quarta já tive 2.000. Então eu vi que uma hora eu chegaria. Não importava. Só continuar. Muita gente desanimou, não vai dar certo e tal. E eu entendi que Deus me deu um ministério político, porque para sobreviver 16 anos ali, eu já vi tanta gente que parecia que nunca ia sair dali. Não era que todo mundo tinha certeza que estava enraizado, né? Arraigado ali. E continua na política ainda? Vai continuar mais um mandato? Acredito que eu ainda aguento mais um, pelo menos, né? Arrastando Tá, a sandália. tá firme e forte aí, então Arrastando a sandália. isso vai ser muito bom. Mas já tive para a cidade de muitas Sorocaba. experiências que seria interessante, porque a pessoa só conhece, parece que um lado da política, né? Mas tem ganhos, tem coisas fantásticas que a gente pode abençoar a cidade inteira. O político, a vantagem é essa. Um projeto que ele faz, por exemplo, o Ônibus da Mulher, projeto meu, uma proposta minha no Conselho de Saúde, quando nem estava vereador. Hoje já fez mais de 150 mil atendimentos. Imagina o que a cidade ganhou com uma proposta. Ainda não estava completo, porque eu fiz a proposta do homem, da mulher e da criança. Teria que ser também uma equipe que pudesse atender as crianças. E a ideia não é que ele ficasse aqui na Praça Fernando Prestes. A ideia é que ele fosse para Unhaíba, fosse para Ana Maria, né? Fosse lá para o Genebra. Essa é a minha ideia, de centralizar. Por isso que ele é um ônibus. Tem mobilidade. Você tem uma boa equipe, mas que faz um trabalho fantástico em lugares onde não tem posto de saúde, não tem nada. Então, fizemos agora o banco de cabelos, né, que para a pessoa que tem problemas de quimioterapia, que está passando por uma quimioterapia, a primeira-dama encampou, a ideia vai montar uma estrutura de captação de cabelos e um monte de outras. Posso trazer aqui uma lista de projetos bons que já estão abençoando a cidade e que eu me sinto muito gratificado por isso. Mas o Ministério Público também diz assim, ele tem uma característica interessante. Você vai até quando Deus permitir. Eu tenho essa consciência. No dia que Deus disser não, para mim não modifica 1 milímetro. Nós estávamos falando aqui, antes de começar, a respeito disso, né? Que, na verdade, a política ela é um chamado, né? Não é para qualquer um. Né? Tem que ter realmente esse chamado até para aguentar o tranco e conseguir, né, se virar nesse meio que a gente sabe que não é um meio fácil, né? É um meio bastante complicado. Na verdade, hoje, um bom político, não diria que é uma raridade, tem muitos bons políticos, mas é um diferencial no meio, com certeza, aqueles que são íntegros, que são honestos.
E é importante para nós, né, termos uma pessoa como você na política. Eu falo isso de coração. Você me conhece há muito tempo, como seu eleitor, como amigo, mas gostaria de estar recebendo você aqui numa outra ocasião para que a gente possa falar desse assunto e outros. E eu gostaria que você trouxesse para nós a sua palavra final para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes que estão nos prestigiando até esse momento. Eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, essa oportunidade tão especial, e vocês que abriram esses microfones para que eu pudesse contar um pouco da minha história, até para que outras pessoas não só a conheçam, como também tirem lições disso, né? Talvez eu tivesse tudo para não querer continuar, né? Talvez fosse um cara depressivo, uma pessoa, né, revoltada. Eu sou briguento, isso eu reconheço, e chato também quando precisa ser. Pelo menos eu sou uma das poucas pessoas que se reconhecem como chatos, e eu assumo isso. E se tem que brigar, vamos brigar sim pelo que é bom, pelo que é seus valores, correto, pela defesa daquilo que a gente tem como princípios e valores. Então eu tenho que agradecer e parabenizar vocês mais uma vez, agradecer aí o Leandro, a Osana, o João, amigo de longa data, família, tanto tempo, e dizer que independentemente de qualquer avanço, conquista, o fato de você estar envolvido e compromissado com Cristo, né, no dia a dia, vai te dando norte até naquilo que você não vê nada. Eu acho interessante Jesus dizer que ele é a porta, porque se usa muito essa história de beco sem saída, né? Cheguei num beco sem saída. Se chegou, Jesus é a porta, né? Não tem o que... nós não vamos entrar em desespero, né? Até porque... tá no fundo do poço? Mas para cima está liberado. O poço sempre tem a boca do poço. Você vai enxergar o céu. Daniel, aconteceu com ele, jogaram lá na cova com os leões e o pessoal até brinca dizendo que quando ele chegou lá embaixo, os leões começaram a afiar as garras e os dentes para comê-lo, mas aí chega um anjo, né? Aí diz que o leão pergunta para o anjo o que o rei dos reis mandou falar para o rei dos animais. Jesus é o rei dos reis e o leão diz que é o rei dos animais. E o anjo falou, essa noite é de jejum. Nós temos uma situação muito difícil. O rei dos reis mandou dizer que vocês têm que jejuar hoje à noite. Esquece, Daniel. Danielzinho já trêmulo, talvez lá no canto. Mas é assim, não tem situação para quem crê em Deus, para quem confia em Deus, né? Para quem confia, porque eu entendo confiar como depender de uma maneira até louca, né? Até ousada, de tal maneira que mesmo quando não enxerga nada, você confia que Deus está no controle. Então, essas coisas todas, a palavra que eu gostaria de deixar aqui é essa. De toda essa minha experiência, de alguma maneira misteriosa, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando de tal forma que não me deixou ter uma velhice sofrida, né? Uma velhice sofrida, poderia ter, né? Deus me deu a graça de hoje estar... Cheguei a ocupar até o executivo por uma semana, não sei se vocês lembram. Imagina você chegar aqui numa cidade de favor, numa F4000, não tinha dinheiro nem para pagar o frete. Um irmão lá da igreja que me cedeu a F1000 dele, só paguei o combustível para trazer o que sobrou dos móveis que eu vendia toda semana para comer. Uma pessoa que chegou aqui nessa condição, de repente, onde que um dia eu imaginava estar sentada, fiquei por uma semana, foi pouco, mas aguentei um tranco bom ali. Então você fica pensando... Que honra, né? Não, imagina.
Deus, o Salmo, gostaria de fazer uma leitura. Ai, cadê meu óculos? O senhor lê aí para nós. O senhor quase não participou. Vamos ver. O Salmo 113. O Salmo 113, ele mostra esse processo de uma maneira fantástica. A grandeza de Deus em relação à nossa pequenez. Mas esse Deus tão grande, ele se encurva para ver o que está acontecendo na terra e para fazer milagres na vida daqueles que clamam por ele. Como é que diz aí? Salmo 113. Não, é o Salmo inteiro. Tá. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo como príncipe do seu povo. Oferece uma família a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Que lindo. Para mim, isso é um resumo da minha vida. Eu lembro que um dia eu estava num quarto escuro lá na minha cidade, em Santa Inês, pensando que a vida tinha acabado. Quando eu saí desse processo, eu estava... E ali Deus falou comigo, disse, não, pode sair, não fica aí não. Pode sair que eu vou fazer de você uma bênção. Então, hoje, quando eu não tem nada que justifique de mim, mas é esse Deus que levanta do pobre e do monturo ergue necessitado. Sabe uma coisa interessante que eu recebi semana atrasada? Uma das pessoas que nós tiramos da rua, que foi tratado lá na entidade, é candidata a vereador em Hortolândia, Vinhedo. E o slogan dele, ex-morador de rua, a serviço dessa cidade, que agora vai trabalhar por essa cidade. E já pensou que Deus, que nós somos uma pessoa que catava lixo na rua? De repente Deus pode transformá-lo. Eu, que estava lá naquele leito de morte, achava que não existia mais nada, de repente Deus toma e faz a mesma coisa. Ele quer fazer com você, fazer milagres e coisas grandiosas que só Ele, como Deus, pode operar.